Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rezende, para quem não me conhece, e eu estou voltando aqui com uma série de vídeos que eu estava fazendo no ano passado, chamada Diário de um Libertário. Eu fiquei um tempo sem fazer esses vídeos porque minha vida passou por algumas mudanças. Saí do Brasil, vim aqui para os Estados Unidos, estou aqui agora no sul da Flórida, e essas mudanças todas eu tive que digerir, né? São coisas que fazem parte das nossas escolhas de vida, e por conta disso fiquei um tempo sem gravar esses vídeos. E o objetivo dos meus vídeos sempre foi trazer reflexão sobre a vida, sobre o significado das coisas, sobre espiritualidade, sobre existencialidade. E voltei agora com o objetivo de compartilhar minhas vivências e minhas experiências. E para quem estiver interessado em vídeos de 5 a 10 minutos com esse tipo de conteúdo. Então eu queria retomar algumas questões. Uma delas é: por que eu estou me autodenominando um libertário, né? Em primeiro lugar, isso não tem um significado inicialmente político. Algumas pessoas até vieram lá no meu canal no YouTube questionar sobre o fato de que eu não era um libertário dentro das perspectivas políticas que eram propostas por alguns autores e tudo mais. Mas a minha questão não é a princípio política. É óbvio que ela também se expressa politicamente, né? Mas quando eu estou falando sobre liberdade e me autodenominando um libertário, eu tenho como inspiração para mim a figura de Jesus, porque na minha concepção ele é a figura exemplo, a melhor figura exemplo que a gente pode ter quando se fala sobre liberdade. Porque a proposta de Jesus sobre liberdade é uma proposta para que a gente se desapegue e a gente, na verdade, se torna escravo de tudo aquilo no qual a gente se apega, seja relacionamentos, sejam coisas, sejam ideias. E existem muitas coisas que nos escravizam. Você deve ter diversas dessas coisas, diversas dessas correntes, como todos nós temos. A sua cultura familiar, por exemplo, que te obriga a pensar de um jeito, a ser de um jeito, e você só vai se sentir de algum modo completo quando você for daquela maneira. Além da cultura familiar, tem a cultura mais ampla ao nosso redor, que é a cultura do nosso país ou do nosso estado, que exige de nós que sejamos cidadãos de acordo com certos formatos e que a gente faça certas escolhas que nos trarão um sucesso social. E aí sim eu poderei estar tranquilo e em paz, porque agora eu correspondo às expectativas dessa cultura. E no final das contas, à medida que você vai vendo que isso tudo são correntes que nos escravizam. E isso na verdade nos dá angústia, nos faz sofrer, e justamente porque nós estamos apegados a essas ideias. Nós acreditamos que seguindo isso nós seremos felizes ou nós encontraremos o sentido de existir. E no final das contas não é nada disso. É por isso que eu acredito que a figura de Jesus é extremamente revolucionária, tanto na época em que ele veio fisicamente aqui na Terra, quanto em qualquer outra época, como por exemplo hoje. Nós somos tão apegados a tantas coisas, e a proposta dele é justamente o desapego, uma proposta totalmente arrojada, né? Tem um texto muito interessante que ele fala sobre segui-lo, né? E segui-lo é adotar uma forma de viver, uma forma de interpretar a vida desapegada. E ele diz o seguinte, está lá em Mateus 16, em que ele diz aos seus discípulos, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse negar-se a si mesmo é justamente negar a imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Ou o projeto de existência humana que eu tenho para mim mesmo, né? E que são justamente aquelas coisas que nos escravizam. E aí quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que a gente não tem que se planejar ou que a gente não tem que ter projetos, mas simplesmente que a gente não deve se apegar a eles como se eles fossem o sentido da vida.
Até porque os nossos planos e os nossos projetos são limitados. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, agora. Você já imaginou que você estaria num momento de pandemia mundial, né, e que muitos aspectos da vida, se não todos, estariam praticamente suspensos? Esse também foi um dos motivos pelos quais eu voltei a fazer meus vídeos, né? Estou aqui no sul da Flórida, trabalhando, experimentando de maneira imersiva, né, uma experiência transcultural e como um imigrante aqui. Então isso tem sido para mim uma experiência fantástica, em todos os aspectos da vida, né? E como intelectual isso tem sido para mim uma experiência etnográfica, porque eu sempre quis sair da minha cultura e mergulhar numa tribo, com uma outra cultura, com uma outra visão de mundo, até porque na antropologia isso é muito didático, né? Quando a gente mergulha numa outra cultura, num outro contexto, com outros significados, a gente passa a se perceber diferente, a gente se vê com outros olhos. Então tem sido uma experiência fantástica para mim. No entanto, agora eu estou sem trabalho, né? Pouquíssimas pessoas hoje estão trabalhando, e isso não é só aqui no sul da Flórida, isso é no mundo inteiro. Você deve, talvez, se está me escutando aí do Brasil, você deve estar em casa de quarentena, né? Talvez fazendo home office, talvez não, talvez você esteja em dúvida se você vai ter trabalho quando isso tudo acabar, ou a gente não sabe quando isso vai acabar de fato, como isso vai afetar a economia de forma geral, como isso vai nos afetar de maneira individual. Então, por mais que você tenha feito planos, que foi o que eu fiz, por exemplo, para que nesse momento eu estivesse de uma certa forma, dentro do que eu já tinha planejado, veio uma pandemia e mudou completamente os planos, né? Então, se eu me apego aos meus planos, eu me frustro, eu sofro, justamente porque eu preciso estar preparado para me readequar. E justamente por isso a proposta de Jesus é radical. E ele continua, né? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, ou o seu projeto de vida, ou a maneira como você interpreta a vida, se você se apegar a isso, ele diz, você a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, por amor aos meus valores, aquilo que eu prego, a achará, a encontrará. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? A questão de Jesus é toda existencial. Ele vem falar pra gente sobre aquilo que importa de fato, né? E a gente se preocupa o tempo todo com as coisas que, em geral, não importam. Para Jesus o que importa são as relações, é o outro, é a minha alma, né? Não é a minha vida material, mas quem eu sou. Então as questões de Jesus são muito mais simples, mas ao mesmo tempo são muito mais profundas e ficam confrontando todos aqueles planejamentos e visões de mundo que a gente tem sobre nós mesmos e sobre o mundo, e que na verdade fazem a gente sofrer. Vocês devem estar escutando no fundo aí algumas sirenes, né? Aqui no sul da Flórida tem muita sirene o tempo todo, né? Polícia para todo lado e bombeiro para todo lado, então vocês estão escutando um pouco desse som aí, né? E aí eu falei que Jesus é, para mim, na minha visão, a melhor referência humana que já passou sobre a face da Terra. E aí eu desafio você a ler os evangelhos, que estão ali, a biografia de Jesus, e o meu desafio é que, lendo essa biografia, essas 4 biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra uma referência melhor. Eu, depois de ler, não encontro referência melhor. Para mim, viver a vida, existem muitas formas de vivê-la, né? Mas para mim, a maneira que ele aponta é a melhor forma de existir, porque ele põe na mesa aquilo que de fato importa, como eu já disse. Então, o meu objetivo, voltando com esses vídeos, é compartilhar as minhas experiências, compartilhar minha visão de mundo, para que isso possa de algum modo contribuir com as suas reflexões, com a sua forma de existir. Espero que tenha contribuído esse vídeo. Vou voltar a fazer mais vídeos,
E espero que a gente possa se encontrar aqui. Se você quiser fazer comentários, aqui abaixo. Esse vídeo vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. E espero que a gente possa estabelecer aqui contato, compartilhamento, porque é disso que se trata a vida. Valeu, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço.